ser dono de uma televisão era um sonho de criança, assim. Eu achava que isso era impossível. Pra gente lançar a TV foi um investimento de 10 milhões de reais. E aí penso em desistir de tudo, em vender tudo e acabar tudo e fazer outra coisa e ter outra ideia. Oi, eu sou o Rafa Dias, CEO da Dia TV. Cara, eu sempre fui uma criança lá em Floripa muito comunicativa, assim. Aí os anos foram passando, eu fui crescendo, eu sempre, nos eventos da minha família, usando a janela do meu quarto como espaço para fazer um teatro de fantoches. Os anos passaram, eu com uma paixão enorme por televisão, me dediquei a trabalhar com televisão, assim, né, de algum jeito. Meus pais nunca foram muito apoiadores dessa ideia, mas eu comecei num curso de teatro em Floripa. Nesse curso de teatro, eu conheci o Rafael Boing, que foi um cara que me fez eu ter o primeiro contato com a câmera, assim. Então eu tive contato com uma VHS, com uma mini DV através dele. Com ele a gente fez vários curtas, assim, eu e ele. E um dos curtas foi patrocinado pelo Gustavo Kirten, e foi participar do Festival de Gramado, do Festival de Cinema de Gramado. E aí os meus pais olharam e falaram, pô, talvez a gente deveria ajudar um pouco ele, porque se tem o maior tenista do mundo, tá ajudando ele, talvez a gente poderia ajudar. Aí a minha mãe, eu lembro disso como se fosse hoje, assim, ela pegou toda a rescisão de trabalho dela e pagou um curso para mim em Toronto, no Canadá. E aí eu fui estudar televisão e cinema no Canadá. E aí eu volto pro Brasil só porque eu tinha prometido para minha mãe que eu ia tentar minha carreira aqui, porque senão lá tinha muita oportunidade assim. Então eu voltei porque eu prometi para minha mãe. Eu falei, não, eu vou voltar para tentar carreira no Brasil, voltei. E aí quando eu tô fazendo, né, tipo, todas as coisas, eu vou entendendo que a internet realmente é o caminho, assim. E aí eu volto para Floripa, monto um demo interessante, assim, um demo reel interessante. Esse demo eu coloco no YouTube, um vídeo de 3 minutos, que está até hoje no YouTube. E eu também vou na MTV e deixo esse demo, deixo um cartão, um envelope com um DVD, com o link desse site que tinha o meu demo. E falo para eles, ó, esse é o meu material, esse é o meu trabalho, tô aqui em São Paulo e tal. E aí eles me chamam para dirigir um primeiro programa. E aí eu acho que a minha vida muda, assim, porque eu tenho contato com um espaço muito diverso, muito inovador e muito livre, assim mesmo. Tudo era meio possível, sabe? Não que tivesse dinheiro. Não tô falando possível no financeiro, mas eu tô falando possível nas ideias. Até que quando eu tô dentro da MTV, eu começo a escutar uns papos que não ia ter o tradicional teste de VJ que tinha todo ano. Porque eles, esse ano, escolheriam youtubers para colocar na grade. Porque o youtuber, ele já era testado popularmente pela audiência, então a MTV não tinha que correr esse risco de colocar alguém no ar e de repente a audiência não gostar. Ou uma outra coisa que acontecia bastante também, que era contratar alguém e essa pessoa ser estrela, não ser profissional, não ir trabalhar. O youtuber, ele fazia tudo da casa dele, publicava os vídeos, né, na frequência que ele falava na capa do canal dele, então ele já tinha um compromisso ali. Então a MTV conseguiu pegar a pessoa sem ter que passar por esse primeiro teste. E aí aquilo dali já me acendeu, assim. E uma outra coisa foi que os programas que eu fazia na MTV, eu não assistia no ar na MTV. Eu assistia porque algum fã-clube, algum fã do programa pegava o programa, pirateava e subia no YouTube. E aí eu falo, putz, eu preciso direcionar minha carreira para cá, porque a coisa vai se movimentar para cá. E aí foi dessa maneira que eu conduzia assim, a minha carreira, criei o programa de um cara só, que era um programa de entrevistas, onde eu montava 5 câmeras sozinho,
Em um ouvido eu escutava o meu microfone, no outro eu escutava o microfone do convidado. Eu entrevistava os maiores youtubers da época na plataforma. Com isso o YouTube viu e começou a conversar comigo, assim, porque eu era meio que um correspondente deles. Eles não tinham nem escritório no Brasil na época. Isso 2012 aí, nessa época. Eles iam começar a credenciar empresas no Brasil como networks. A gente não tinha audiência nenhuma para ser uma network. E aí eu chamei a Andressa e falei, a gente não tem audiência para ser uma network, mas vamos montar uma produtora focada em produzir para a internet? E aí a gente cria de estúdio. Para mostrar essa produtora para o mercado, eu falo para a Andressa, né, vamos lançar 5 canais. E aí a gente monta isso, o YouTube vê 3 meses depois esses canais todos e fala, vocês não têm a audiência necessária para ser uma network, mas vocês têm qualidade. E a gente quer que vocês sejam uma das 5 networks no Brasil e vocês vão ser credenciados pela qualidade, não pela audiência. E as outras eram Porta dos Fundos, Jovem Nerd. Com isso, a gente podia chamar canais para fazer parte dessa network. E o primeiro canal que eu chamo é o Depois das 11. E daí as meninas viraram, né, um grande sucesso no país. Eu acreditava muito no trabalho delas, a gente fez um trabalho de 24 meses, assim. Eu brincava com elas na época que eu falava, vocês vão ser Ingrid Guimarães e Heloísa PRC, sabe, dos adolescentes. E corta a cena, né, ali 3 anos depois, elas, em 2017, foram a 3ª maior bilheteria de teatro do país, ficando atrás do Paulo Gustavo e do Whindersson. E aí a história da Dia acontece, né? Daí vários criadores veem esse nosso trabalho, querem fazer parte, esse grupo começa a ficar cada vez maior. Ali em 2017, eu já começo a ganhar dinheiro, sabe? Então assim, eu já vou conquistando coisas na minha vida, comprando apartamentos, sabe? Coisas nesse sentido. Quando chega a pandemia, nós praticamente somos a empresa que mais sabe fazer lives, assim, do país, e principalmente lives com criadores de conteúdo. Tem até empresas que sabem fazer lives, mas 90% delas faziam lives com empresas. Não lives para audiência, para conteúdo mesmo. Quando acontece a pandemia, meio que todo mundo procura a gente para poder fazer essas lives. Termina a pandemia, é isso, eu tô meio cansado, né, disso tudo, porque já não foi só a pandemia, foi antes da pandemia também. E eu já perdi um pouco do brilho por isso, por já ter feito, né, já ter conquistado tantas coisas na minha carreira. E aí penso em desistir de tudo, em vender tudo e acabar tudo e fazer outra coisa e ter outra ideia. E aí os meus sócios me chamam e falam, tá, qual é a tua próxima ideia? O que tu vai fazer? Porque tu pode fazer com o dinheiro da própria empresa. E aí aquilo é uma cutucada muito boa, assim, que é o que eu quero fazer. E aí eu tenho a ideia de fazer a Dia TV. Para a gente lançar a TV foi um investimento de 10 milhões de reais. A gente lança 13 programas naquela época e a gente coloca a primeira TV feita por criadores de conteúdo no mundo. E aí a história tá aí, né? Os últimos 3 anos de Dia TV é uma audiência que só cresce. Hoje a gente fala com mais de 10% do país. Hoje a Dia TV ela está presente no YouTube da Dia TV e no YouTube de todos os apresentadores que tem programa no ar na Dia TV. A Dia TV está presente nas TVs conectadas, LG, TCL, Samsung e também uma presença forte nas redes sociais, né? Eu brinco que isso é a fábrica e daí as redes sociais é a distribuição do conteúdo curto. Eu, quando comecei a trabalhar na afiliada da Globo em Santa Catarina, o primeiro lugar que eu trabalhei foi no departamento de chamadas, que é exatamente o lugar onde faz o break de 30 segundos que divulga os próprios produtos da casa. E hoje as redes sociais, para mim, elas são as chamadas dos programas. Porque mesmo quando não é publicado pela gente, as pessoas estão perguntando embaixo onde que tem o conteúdo. Então, dessa forma pra gente. Claro que eu tenho uma característica muito importante, porque ela já é feita e ela já é pensada por uma audiência conectada. A mesma pessoa que fez a pergunta é a mesma pessoa que já pega
a informação que colocaram embaixo, cola num navegador e já procura e já sabe onde é que tem. As fontes de receita, elas são totalmente publicidade, então é o mercado publicitário que financia mesmo o nosso trabalho, que financia aquilo que a gente está fazendo. E também o conteúdo, ele tem que ser fragmentado, né? Não pode ser mais como a televisão, que faz um conteúdo e esse conteúdo tem que interessar todo mundo. Eu tenho que fazer vários tipos de conteúdo aqui para que esses vários tipos de conteúdo atinjam todo mundo. O grande ponto da Dia TV é a gente tá falando hoje com 80% da nossa audiência vai de 18 a 35 anos. Então existe um nicho. Quando a gente para e pensa, existe esse nicho. Claro que tem pessoas 35 mais, tem. É um percentual menor, e também abaixo de 18 é um percentual menor também. Mas a gente tem programas com a Camila Frender ou com a Jana Rosa sobre beleza, e a gente também tem Corrida das Blogueiras com Diva Depressão, assim. E no ano passado ele quase não aconteceu, porque a gente já tinha investido muito dinheiro próprio, né? Eu e os meninos do Diva Depressão, e aí a gente tinha decidido que a gente não faria mais, que a gente não colocaria mais. E a gente conseguiu tirar o projeto do papel porque os fãs também foram muito falar com as marcas. E o Corrida, ele é um exemplo do que acontece na internet e as pessoas, às vezes, nem estão se dando conta, assim, que bares pelo Brasil inteiro fazendo watch party dos episódios. Eu não tô falando da final ou da estreia, tô falando dos episódios. A final ao vivo que a gente vendeu 5.000 ingressos no Vibra, vendeu em 48 horas. Sucesso absoluto, assim, sabe? Hoje no Brasil, que reality show venderia 5.000 ingressos nesse tempo para as pessoas assistirem a final ao vivo? Então, hoje na Dia a gente tem muitas frentes. E quando a gente fala Dia, é Dia Estúdio, né? A Dia Estúdio tem várias frentes. Então, a Dia Estúdio tem a Dia TV, que é o principal. A Dia também tem os hubs que atendem marcas como Google, Netflix, onde a gente tem departamentos para poder atender essas empresas, seja produzindo o canal delas no YouTube, ou tendo um hub de inteligência para poder desenvolver trabalho com criadores de conteúdo. A gente também produz séries e conteúdos para as marcas. Hoje, grande parte das marcas querem que esses conteúdos sejam exibidos na Dia TV também, mas também existem inúmeros casos onde a gente produz para que a marca exiba em algum lugar. Por isso, inclusive, que a gente está lançando o nosso departamento exclusivo para a produção de reality shows. A gente também tem um departamento de agenciamento dos talentos, né, dos talentos da casa, então também a gente agencia esses caras, pensa, né, nesses talentos todos, como que a gente pode conseguir impulsionar a carreira deles mesmo. E além da receita também como network, né, de ser uma network e ter todos esses canais vinculados a gente e a publicidade que passa em todos esses canais, então é uma outra fonte de receita que é a network. Os canais Fast Channels também, então as receitas vêm de vários lugares, assim. Os planos para 2026, eu acho que o Brasil, ele sempre veio com um certo delay do que estava acontecendo nos Estados Unidos. Então, em dezembro, nos Estados Unidos, o YouTube foi o primeiro lugar na televisão acima de todas as outras empresas na televisão americana. Isso é questão de tempo que isso vai acontecer no Brasil, que o YouTube aqui também vai ser o primeiro lugar em todas as TVs brasileiras. Então a gente está trabalhando para isso, esperando esse momento que vai chegar. E para isso a gente está montando uma grade cada vez maior e mais plural, né? Então a gente vai trazer mais conteúdos com mais lançamentos. Sempre esse momento do ano é o momento mais legal do ano, porque é onde eu posso realmente pirar e criar as coisas. A gente vai ter lançamentos muito legais para o público presencial, que eu acho que isso é uma demanda que a gente tem muito grande, e nomes mesmo novos que vão vir para a grade, além de produtos diferentes também. Então a gente vai para outros segmentos dentro da Dia TV, não só o entretenimento, a gente vai dar uma expandida nesses segmentos, o que eu acho que é importante, porque a nossa audiência que gosta do entretenimento também quer falar sobre outras coisas ou quer ver outros tipos de conteúdo.
tem um segmento que a gente não entrou até agora, fisicamente, digamos assim. A gente sempre falou sobre política dentro da Dia TV, mas a gente vai ter um repórter em Brasília e a gente vai começar a falar sobre política dentro da Dia TV. Então o Gui Sampaio, que é um dos nossos apresentadores hoje, ele vai morar em Brasília, vai trazer essa notícia e vai trazer isso para a nossa audiência, né? Para a Gen Z, para os Millennials. Essa é uma novidade muito legal. A gente também vai ter 2 programas que são um sucesso da Dia TV, que é Lorelai e Diva Depressão ao Vivo, vão acontecer do Teatro do YouTube, na Paulista. A gente vai ter um programa matutino de 2 horas com a Beta Boechat, onde vai se falar sobre isso. A gente vai ter um programa de documentários também, mensal, onde a gente vai fazer documentários de pessoas que precisam ter a sua história registrada na internet, assim. Eu tenho um raciocínio que a história da Dia e a nossa história, ela é muito de tijolinho em cima de tijolinho, assim. E esses tijolinhos, eles estão todos conectados pela internet. Então, quando eu coloco energia minha, da empresa, horas de trabalho do pessoal, para um movimento que eu não acredito que cresce, eu acho que não faz tanto sentido. Então já tentaram, já me ofereceram distribuições de várias maneiras, mas como elas não são pela internet, que é da maneira como eu acredito, eu não fomento eles. Entendeu? Não estou falando que a gente não pode fazer, mas a maneira como nos abordaram ou como, né, propuseram até agora eram maneiras que eu achava que não fazia sentido o que a gente tinha que fazer para aquilo. Então, se eu preciso começar a fazer breaks comerciais que a gente não tem no meio dos programas, começar a fazer movimentos que a gente não tem, eu acho que não faz sentido se eu tiver que mexer na estrutura que a gente tem hoje. Ser dono de uma televisão era um sonho de criança, assim, eu achava que isso era impossível. Então eu brinco e falei isso no meu aniversário de 40 anos, que hoje eu vivo dentro do sonho. E a gente sonha alguma coisa, mas a gente não sonha como é que é viver dentro de um sonho, né? Então eu ainda estou entendendo como é que é viver dentro desse sonho. Mas eu acho que um outro sonho que eu tenho nesse momento da minha vida é fazer um reality de convivência, assim. Acho que eu queria fazer um reality de convivência, acho que é um desejo.